Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos aqueles que eu ainda não tinha cumprimentado, né? Glória a Deus. Estamos chegando ao final de um ano difícil, né? Não só esse, mas o anterior também. E neste final de ano, sempre se faz balanços, faz uma reflexão sobre a vida, sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que temos alcançado e aquilo que não temos alcançado. Ontem foi comemorado o dia de Natal, dia do nascimento de Cristo. Independente do fato de ter ou não nascido nessa data, efetivamente, né? Mas há um dia em que se comemora. E o mundo cristão, mais propriamente dito, faz isso. E aqueles que não são cristãos de fato, acabam se reunindo, acabam festejando com seus amigos, né? Final de ano, essa época de festas, né? Trocam presentes, se alegram. Então, vai por aí, nesse clima, né? De final de ano. Mas eu gostaria de falar alguma coisa ainda sobre Natal, numa perspectiva um pouco diferente daquela que se fala normalmente, né? Eu quero fazer uma outra colocação. Quero que vocês venham comigo a observar o Natal com outro enfoque, que não é muito comum de ser feito. O título da minha mensagem aqui é Natal, o prenúncio do reino de Deus. Antes que Jesus efetivamente nascesse, né, Maria já se achava grávida. E diz o texto da palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, que Maria foi à casa da sua prima Isabel, que também estava grávida. Ela era estéril e estava grávida de João Batista, aquele que iria à frente do Senhor Jesus, né, para anunciar o reino e chamar Israel, povo de Deus, a um arrependimento. E Maria então estava grávida, mas nenhum dos dois havia nascido, nem João Batista e nem Jesus. E em Lucas capítulo 1, verso 46 em diante, fala um pouco a respeito desse encontro de Maria com a sua prima Isabel. Quando elas se encontraram, saudaram uma a outra, né? Maria teve ali um momento de êxtase e teve uma palavra de louvor, um cântico ao Senhor, né? E ela diz assim, Maria respondeu à saudação, né, de Isabel: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois Ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, e de geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão, seus descendentes para sempre. Então Maria está
exaltando ao Senhor, e vendo naquele ato, né, em que ela tinha sido engravidada pelo Espírito para se tornar a mãe do Messias de Israel, né, do Salvador, do seu povo e também dos gentios, e vendo também Isabel, que era uma mulher estéril e que já tinha passado o tempo de dar a luz a filhos, e agora estava grávida. Então, eram dois milagres, né, ali, um se encontrando com o outro, né? E nesse encontro há uma exaltação. Obrigado. Essa fala de Maria me faz lembrar o Salmo 98, do versículo 1 ao 3, que eu podia dizer que é um trecho assim, natalino, ou pelo menos que tem relação com o nascimento de Jesus. Salmo 98, de 1 a 3 diz: cantem ao Senhor com cântico novo, pois Ele fez maravilhas, sua mão direita e o seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações, através do nascimento de Jesus, né? Lembrou-se do seu amor e fidelidade a Israel, e os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Glória ao Senhor. Muito obrigado. Um outro cântico, que também está registrado no capítulo 1 de Lucas, verso 67 a 75, exalta o Senhor depois de ter vindo à luz João Batista. João Batista havia acabado de nascer, né? E o seu pai, Zacarias, então, tem a sua voz liberada, né? Porque ele ficou mudo por um período de tempo, e quando a sua voz se desembaraçou e ele pôde livremente falar qualquer coisa, ele cantou um cântico ao Senhor de louvor e de gratidão. E ele diz: então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio dos seus santos profetas. Agora seremos salvos dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados e lembrou-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. Eu vou ler os 2 últimos versos. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. Glória a Deus. Eu quero fazer um destaque deste cântico de Zacarias, porque ele está exaltando realmente o Senhor, reconhecendo que o fato de Maria estar grávida do Salvador de Israel, e o fato de ter vindo à luz aquele que seria o profeta que iria à frente do Messias, né, para anunciar o reino e a salvação a Israel, ele estava reconhecendo que tudo isso tinha um propósito. E o propósito de Deus, ao enviar João,
trazer João Batista à luz, né? Antes do Messias, era para que se cumprisse tudo aquilo que Deus havia prometido, tanto aos pais, né, aos patriarcas, a todas as promessas de juramento que ele fez a Abraão, e também todas as palavras que ele deu ao povo de Israel através dos profetas, né, ao longo dos anos. Então, ele prometeu livrar Israel de todos os seus inimigos e para que Israel pudesse servir a Deus livremente, sem medo, né, sem impedimento, numa condição de santidade e justiça perante o Senhor, ou enquanto eles vivessem. Então, o realce que eu quero dar aqui, o destaque que eu quero trazer para você, ligado a esta palavra, é justamente o que está escrito aí no versículo 75, quando ele diz: servir sem medo, em santidade e justiça perante Ele. Deixa eu explicar uma coisa que é um fato importante, é histórico, mas é bem relacionado com essa vinda de João Batista e de Jesus. Jesus veio da união de um homem e de uma mulher. Jesus veio da união de Maria e o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Mas ela estava unida a José. Então, segundo a carne, Jesus tinha como pais Maria, sua mãe, e José, seu pai. Segundo a carne, diante da sociedade, ainda que ele tenha sido gerado pelo Espírito Santo. José era da casa de Davi, e a casa de Davi tem como símbolo o reino, é a casa que reina através de Davi. E a marca do reino é a justiça, a marca de um rei é a justiça. Então, José pertencia à casa de Davi, que tinha a promessa do reino de Israel para trazer e fazer justiça. Maria vinha como descendente da casa de Arão, da tribo de Levi, e é a tribo sacerdotal, que tem como marca, que tem como símbolo principal a santidade. O sacerdote tinha que usar diante aqui da sua testa uma lâmina de ouro escrita santidade ao Senhor. Então, a tribo de Levi foi separada, foi santificada para servir ao Senhor. E a casa de Arão é a casa de onde saíam todos os sacerdotes. Isabel pertencia a esta casa, Zacarias pertencia a essa casa, ele era sacerdote, e Maria vinha desta casa. Então, a casa sacerdotal, que tem como marca a santidade. Então, quando eles se unem, Maria e José, eles estão unindo duas casas, duas realidades, a santidade e a justiça. A santidade e a justiça são símbolos que representam essas duas casas, a casa sacerdotal e a casa da realeza, né, do reino. E Jesus, ele une essas duas casas. Ele mesmo é aquele que vem como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? E ele mesmo é o rei prometido a Israel. Então, nele estão unidas essas duas casas e estas duas figuras, né? Essas duas realidades, a santidade e a justiça. Muito bem, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, em Efésios 4:24, que devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, ou retidão, procedentes
da verdade. O Salmo 97, versículo 2, diz que a justiça e a retidão, ou a santidade, formam a base do trono do Senhor. Formam a base do trono do Senhor. O que é que nós podemos refletir um pouco sobre a justiça? A justiça nos liberta dos nossos inimigos, nos liberta do maligno, nos liberta do mundo, nos liberta da carne, dessa natureza pecaminosa, né, que não agrada a Deus. A justiça perdoa os nossos pecados e nos livra do poder do pecado. É a justiça de Cristo, aquilo que Jesus veio fazer, né? Jesus nasceu, o Natal comemora o nascimento daquele que veio para morrer. Ora, todos nós morremos, né? Mas Jesus veio morrer uma morte diferente da nossa. Ele veio morrer a morte de um justo, que carregou as injustiças de toda a criação e toda a humanidade. Então, é o justo morrendo pelos injustos, né? O santo morrendo pelos pecadores. Então, a justiça de Deus, que está em Cristo Jesus, nos reconcilia com Deus. Isto é obra da justiça. E a santidade? A santidade é aquela que traz purificação à nossa vida, que nos tira das trevas para a luz, que nos tira do pecado para a pureza ou a santidade de Deus. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, ou nos santificar de toda injustiça, de toda impureza. Essa é a realidade espiritual que Jesus veio trazer. Deixe-me acrescentar mais uma coisa importante sobre a questão da santidade e da justiça. Uma vida sem justiça é uma vida longe de Deus. Uma vida sem justiça é uma vida de opressão, de iniquidade e desvio do propósito de Deus. Uma vida sem justiça dá lugar ao arbítrio, ao autoritarismo, à indignidade humana. Dá lugar que o ser humano não apenas se rebele e vive rebelado contra Deus, mas dá lugar a um conflito onde o humano quer prevalecer sobre o seu próximo. Uma vida de injustiça, ou a falta de justiça, produz o bullying. O bullying é um exemplo de injustiça, de indignidade. De alguém que está querendo trazer indignidade, desrespeito, falta de consideração. Quando há injustiça, a discriminação prevalece. A discriminação de toda forma. Então, uma vida sem justiça conduz à opressão, à escravidão e à morte. Uma vida sem justiça anula os valores e as riquezas e as virtudes que o ser humano, porventura, pode ter em seu potencial ou a ser desenvolvido. Uma vida de injustiça ou a falta de justiça anula tudo aquilo que de bom da parte de Deus pode haver na vida do ser humano. E a questão da santidade?
uma vida sem santidade é uma vida carregada de impureza, carregada de trevas. Uma vida sem santidade, um sexo sem santidade produz prostituição, produz pornografia, produz adultério, produz luxúria, produz vaidade, produz o utilitarismo de um ser humano que quer usar o outro para o seu prazer próprio, mas sem amor, sem dignidade, sem respeito. Então, sexo sem santidade produz uma impureza, uma desgraça. Uma vida sem santidade produz trevas, produz luxúria, produz a vontade da carne, produz a cobiça, produz a vaidade, produz o orgulho, produz a soberba, produz um tipo de mancha, de impureza, produz destruição. Você pega aí uma nascente de água, né, que tem água limpa, água potável, né, e de repente você começa a represar parte dessa água para poder melhor utilizar e deixa uma saída, né? Daqui a pouco você começa a permitir que coisas nocivas, impuras, penetrem naquela água. Então, quebrar a santidade daquela água, daquela pureza que tem ali. E vai deixar que a impureza tome conta. Daqui a pouco aquela água não é mais apropriada para beber. Muitas vezes nem para dar para a criação, né? Para os animais. Pode ficar contaminada a tal ponto de não poder ser usada nas próprias culturas, né? Para regar a cultura, a plantação. Enfim. E há maneiras de você também trazer a impureza, a contaminação para as próprias fontes da vida. Uma vida sem santidade contamina o coração e contamina também a mente. É como Jesus falou, não é o que entra pela boca que contamina o homem, que torna ele impuro, é o que sai da boca que torna ele impuro, porque é do coração que procede as saídas da vida, né? A fonte da vida. Então, uma vida sem santidade produz impureza, produz veneno, produz desgraça, produz trevas, produz uma condição em que a vida não pode se manifestar. Então, voltando aqui ao nosso texto, Paulo disse que a vida que veio de Cristo Jesus, né, ela nos ensina primeiro a nos livrar do pecado, de toda sorte de impurezas, depois a renovar a nossa mente com a palavra de Deus, e a nos revestir com aquilo que é justo e santo, ou com a justiça e a santidade que vem do Senhor, através da palavra e da ação do Espírito Santo. Então, quando Zacarias diz que o motivo pelo qual João Batista e Jesus estavam chegando a esta terra é para cumprir os propósitos ou cumprir as promessas que Deus havia dado aos pais e aos profetas de Israel, né? Trazendo não apenas o Salvador de Israel, mas o Salvador do mundo, o Rei de Israel e aquele que iria governar os gentios em toda a terra. E ele iria, através da sua vida, gerar as condições para que cada um que o conhecesse, cada um que se submetesse a ele,
pudesse servir a Deus por meio de Jesus, servir ao Criador de uma maneira que satisfizesse a vontade do Pai, a vontade do Criador, em justiça e em santidade. Porque viver aqui nesta terra, ou refletir uma criatura criada por Deus, sem justiça e santidade, não reflete esse Deus Criador. Viver como filho de Deus, sem justiça e sem santidade, que procede da verdade de Deus, desonra esse Senhor, desonra Cristo, desonra o Deus vivo e verdadeiro. Então, para fechar aqui a minha palavra, eu quero ler um texto de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7, onde Paulo diz o seguinte: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Isso só é possível quando Deus perdoou os nossos pecados pela sua justiça e nos purificou de toda injustiça, ou seja, nos lavou, nos purificou, nos dando a santidade dele por meio de Cristo. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Vou ler novamente aqui. Por causa da sua misericórdia, Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós e por meio de Jesus, Cristo, nosso Salvador, por causa da graça, nos declarou santos, justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Então, só há esperança, só há vida eterna, porque Deus determinou em sua bondade, em sua grande misericórdia, enviar a Jesus, unindo as duas casas, unindo as duas vertentes que geram a vida de Deus em sua criação, a santidade, a pureza, a motivação correta e a justiça de Deus. Jesus encarnou essas duas vertentes, a santidade e a justiça. E Ele, que é a verdade de Deus, a verdade que se fez carne, a verdade eterna, com a sua vida e a sua morte, Ele abriu para que todos aqueles que o recebessem, que reconhecessem que Ele é o justo, mas que morreu pelos injustos, que Ele é o santo, mas que morreu pelos imundos, todo aquele que o recebe, recebe também o poder de se tornar filho de Deus em Cristo Jesus. E dessa forma ter os seus pecados perdoados, ser declarado justo pela obra de Cristo, ser declarado santo pela santidade de Jesus, porque Ele perdoou e purificou os nossos corações, e renova as nossas mentes através da sua palavra
e do seu Espírito. Aleluia. Eu quis, com essa palavra, destacar a você que o nascimento de Jesus não foi apenas para cumprir as promessas que Deus deu a Israel, ou a Abraão, o juramento que fez a Abraão, ou o juramento que ele fez a Davi, de que um herdeiro, um descendente dele, iria assumir o trono de Israel para sempre, eternamente. Não seria mais substituído, como também deu a juramento a Abraão, de que o descendente dele traria a vida e a esperança eterna a Israel. Mas a palavra de Deus diz, através dos profetas, que Jesus, o Messias de Israel, seria o governador dos povos. As nações tinham os seus deuses, as nações tinham as suas leis, as nações tinham os seus caminhos de vida, seja pela religião, pela política, pelo Estado, mas eles ansiavam por um que pudesse trazer a verdadeira justiça, a verdadeira santidade, e gerar uma vida nova, e guiar não apenas uma família ou um povo, mas toda a criação de Deus pelo caminho da paz. E não há paz sem justiça, não há vida sem santidade. Então a vida verdadeira, que tem paz, que tem alegria, que tem propósito, decorre da justiça de Deus e da santidade do Senhor. E é isso que Cristo veio fazer. Ele cumpriu as promessas de Deus, cumpriu as promessas dadas pelos profetas, sim, mas ele disponibilizou, através da sua vida semeada na cruz, ele gerou o caminho da santidade e da justiça. E hoje todos aqueles que o aceitaram e que desejam a sua vida, que desejam aceitar a sua palavra, vão receber da justiça de Cristo e da santidade de Deus. E tem a responsabilidade de permitir que essa justiça e essa santidade estejam dia após dia lavrando em nossa vida. Então, o verdadeiro Natal, queridos, está manifestado na vida de Jesus em nós, por meio da sua verdade, da sua palavra, que gera, que produz em nós a verdadeira santidade e a verdadeira justiça. De tal forma que Deus pode olhar para nós e dizer: esses são os meus filhos através de Cristo Jesus. Aleluia, o meu Filho eterno. Então, se você quer isso, se você quer ter uma vida de santidade e de justiça, você está desejando os dois pilares, ou as duas vertentes que geram a verdadeira vida, no qual não tem contraindicação, no qual não tem efeito colateral nocivo. Pelo contrário, a vida que vem de Cristo em santidade e justiça só tem efeito benéfico, só produz mais vida, só produz mais pureza, só inspira os outros a desejar a mesma coisa. Essa vida tem cheiro de vida e não de morte. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, hoje já é dia 26, mas não importa, é tempo ainda de glorificar a Deus, é tempo de dar graças ao Senhor, que na sua sabedoria infinita enviou a Cristo, não apenas para cumprir as promessas que Ele deu ao seu povo Israel, mas Ele verdadeiramente disponibilizou um instrumento, um caminho, um meio santo, para nos tirar das trevas para a sua luz, da morte para a sua vida, e nos colocar em um caminho gerador de bênção, gerador de justiça, gerador de santidade, gerador de pureza, gerador de vida, sem contraindicação. Aleluia. Gerador de paz, gerador de alegria, gerador de esperança. Glória a Deus. De uma vida
que se multiplica pelo próprio Espírito do Senhor que habita em nós. Glória a Deus. Esse é o Natal que Deus projetou, e desejou e deseja que chegue a cada coração, a cada lar e a cada cidade, a cada sociedade que está sobre a terra. Menos que isso, não vem de Deus. Que esse é o propósito real do Natal. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos glorificar ao Senhor, vamos dar graças a Deus. Convido você a ficar de pé. Comece aí no seu lugar, onde você está, aqueles que estão nos acompanhando pela rede social do YouTube. Comece a agradecer a Deus por essa graça tão maravilhosa, por essa sabedoria de Deus, que só foi possível porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que não venhamos a perecer, mas possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Querido Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta hora, te bendizemos por aquilo que a Tua Palavra traz aos nossos corações como revelação, entendimento, clareza, compreensão, e pelo poder que esta palavra tem, Senhor, de gerar libertação, santidade, vida nova em nós, dia após dia. Quando nos acercamos da Tua Palavra, Senhor, ela penetra em nós, ela gera vida, ela gera transformação, porque ela tem esse poder de transformar. Bendito seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por enviar a Cristo Jesus sobre esta terra. Muito obrigado, Senhor, por cumprir todas as promessas que o Senhor deu no passado ao seu povo Israel e a todos os gentios. Obrigado por cumprir o juramento que o Senhor deu a Abraão e também a Davi, aleluia, por meio de Jesus nosso Senhor. Muito obrigado por nos alcançar, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu amor que nos alcançou, não importando onde estávamos e na condição que estávamos, o Senhor nos alcançou e alcança cada um daqueles que está sobre a terra nestes dias. Não importa aonde e como, o Seu amor é tão grande para alcançar cada vida e para libertar de toda injustiça, para libertar de toda impureza, de toda sujeira, de toda lama que o pecado produz no coração do ser humano, Senhor, e nas suas relações. Pai, bendito seja o Teu nome. Obrigado por esta santidade que vem do Senhor. Obrigado por essa justiça maravilhosa que vem do Senhor, que não procede dos nossos atos, nem dos nossos atos de bondade, nem de sabedoria, nem de crédito algum da nossa parte, Senhor, mas procede do coração do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Continua, Senhor, a receber a nossa gratidão, o nosso louvor, nosso reconhecimento da grandeza, da misericórdia, da bondade do Senhor, pelo Seu grande amor que nos conquistou. Aleluia. Continua a conquistar, Senhor, aqueles que ainda não foram tocados pela Tua Palavra. Usa as nossas vidas, usa a Tua igreja. Senhor, faz com que o cheiro de vida que está em Cristo Jesus possa fluir em nós e através de nós, para levar a vida do Senhor a outros lares, a outros corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.